Eu vou tentar passar bem em linhas gerais quais foram quais têm sido as discussões dentro do grupo de integração básico-clínico, para deixar mais tempo para a gente discutir, perguntar e tal. Bom, a primeira questão é como equacionar o processo de core currículo e de optativas, né? Então, a gente definiu aqui uma proposta inicial, esses são os números percentuais iniciais, isso ainda está sujeito a uma ou outra alteração, de acordo com a distribuição de grade que a gente vai fazer depois. O que a gente tem aqui é mais ou menos isso, a gente quer que dentro daquele currículo de 12 mil horas, primeiro isso seja reduzido para algo como 8 mil, tá? E dentro disso que a gente possa trabalhar um core currículo aqui e deixar espaços para optativas. Depois eu falo um pouco mais de optativas, mas talvez o modelo de optativas que a gente está trabalhando é que ele seja um pouquinho diferente daquele que a gente tem hoje de optativas, tá? Então não fiquem com a ideia de que a optativa de hoje é a optativa que está sendo proposta aqui. Dentro desse core, a nossa ideia é respeitar um pool de carga horária teórica máxima de 35% na área básica e de 25% no ciclo clínico, chegando mais para o fim nos últimos 2 anos. Tá? A ideia disso é privilegiar que o aprendizado seja feito com contextualização, em diferentes cenários, em diferentes situações, em situações reais e em situações fictícias, mas que seja feito de forma contextualizada, que não fique única e exclusivamente em 4 horas seguidas de aula teórica. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente dá um monte de carga horária de disciplinas que a gente vai chamar de optativas ou eletivas aqui nesse processo, e que uma parte do conteúdo vai sair do core, porque ele não faz parte do central, e que os alunos podem ter opções por caminhos, por coisas que eles querem acompanhar mais ou menos, a gente acha importante ter uma tutoria acadêmica de forma individual para o aluno, para que ele possa tirar dúvidas, se ele quer saber, olha, eu estou na dúvida se eu faço isso ou aquilo, ou por que eu vou fazer tal optativa, ou eu estou me perdendo nas minhas opções. Ter alguém que acompanhe o aluno de verdade, mas acompanhe do ponto de vista acadêmico. Tá? Por quê? Porque a gente acaba perdendo muita gente ao longo da faculdade, a falta desse acompanhamento faz com que a gente não saiba exatamente qual o caminho que cada aluno está andando aqui dentro. Cada um pode andar e fazer o seu caminho do ponto de vista de formação. Né? Quando alguém pergunta que médico que a gente quer formar, eu falo, eu acho que a gente não quer formar, eu não quero formar médico nenhum, eu quero que vocês se formem médicos. Agora, a grande questão é que isso aqui eu preciso acompanhar. Não adianta eu chegar no fim do ano e ver que um aluno ficou o ano inteiro tendo problema na faculdade, chegar no fim do ano e bombar ele, simplesmente. Cadê a estrutura que está acompanhando, que está vendo que um indivíduo que estava num patamar está decaindo por algum motivo, que pode ser um motivo acadêmico ou pode não ser necessariamente um motivo acadêmico, mas a gente tem que estar atento a isso. Como eu falei, a gente vai precisar de reduzir carga horária. Como? 3 aspectos estão sendo valorizados para isso. 1. Ajustar os conteúdos considerados core. Né? Não queremos ter 20 aulas de proteína G. Não queremos. Talvez a gente precise de mais de uma, talvez a gente precise retomar em algum momento. Fazer uma repetição programada, mas é programado. Não são 10 professores repetindo a mesma coisa como se estivessem ouvindo aquilo a primeira vez. E eu também não quero. Eu quero que todos os professores, nossa ideia é que todos os professores saibam o que está sendo dado e quando está sendo dado. Então essa matriz vai ter que ser disponível, vai estar disponível não só para os alunos, mas para todos os professores. Para eu não ter que fazer aquela coisa que mais me irrita quando eu vou entrar para dar aula, que é perguntar, vocês já tiveram isso? Por quê? Porque a gente não tem nenhum lugar a informação de que exatamente o que e em que profundidade vocês tiveram em cada momento do curso. Um outro aspecto para melhorar a redução de carga horária é racionalizar a grade. A gente hoje trabalha com períodos de 4 horas, que é um treco extremamente problemático. Se você pegar, principalmente no começo nas áreas básicas, incluindo até o segundo ano, algumas matérias também no terceiro e no quarto, que a gente tem uma carga teórica muito grande, você dá 4 horas para o cara, o cara fica 4 horas dando uma aula teórica. Então talvez uma das coisas que a gente tem pensado é trabalhar com períodos de 2 horas, porque isso facilita, a gente consegue intercalar períodos de estudo e mesmo nesse processo,
se a gente tiver necessidade, por uma questão de teoria e prática, de agrupar 2 períodos para fazer 4 horas em uma ou outra disciplina ou conjunto de disciplinas, a gente consegue fazer isso sem nenhum problema, mas dá mais versatilidade. A questão da integração. Acabei roubando a coisa que o Murilo colocou lá no de vocês para mostrar a nossa sopa de letrinhas, né? A primeira coisa que a gente está querendo é quebrar essa sopa de letrinhas. Por que quebrar a sopa de letrinhas? Porque é muito difícil a gente fazer esse chamado currículo em Z, né, em que a gente tem uma proporção alta de ciências básicas, vai diminuindo para ciências clínicas de uma forma integrada, com as caixinhas do jeito que a gente tem. Então, por exemplo, vocês têm um curso de imunologia, e eu tenho que dar desde neutrófilo, o que é um neutrófilo, para que ele serve, na imunidade inata, até imunologia de transplantes, num período de primeiro semestre até o fim do semestre. Não importa se imunologia do transplante só vai ser importante para vocês no 4º ano, e vocês vão chegar lá e não vão entender nada na hora que eu estiver dando aula de transplante, porque vocês não lembram mais da imunologia. Então, a ideia é quebrar um pouco essa estrutura de disciplinas desse jeito e organizar o curso não em termos específicos de disciplinas. Óbvio que a gente tem que ter algumas disciplinas ou conjuntos de disciplinas por causa da estrutura da universidade, mas organizar a distribuição disso na forma de conteúdos. Então eu não preciso ter tudo de imunologia no começo, eu posso ter o que é importante ter no primeiro ano no primeiro, o que é importante eu ter no segundo e assim por diante. Tá? Isso aqui é uma coisa que é interessante. A gente fez alguns exercícios. Se a gente pegar os diversos conteúdos que a gente tem de um determinado bloco e você colocar na distribuição disso ao longo dos anos, o que a gente tem é isso aqui. Você tem um pico de, sei lá, nefro. Você tem um pico de coisas em que você tem ao mesmo tempo anatomia e fisiologia, e depois no semestre você já tem bases, aí você fica um tempão sem ver nada, ou tendo muito pouco. Isso aqui é número de períodos. Depois você tem mais um pouquinho e isso some. É muito difícil a gente fazer repetição programada e eu fazer encadeamento de conhecimento com isso, né? O que a gente quer é tentar fazer uma distribuição dos conteúdos de forma que a gente tenha uma coisa um pouco mais nivelada desse jeito. Vai ser retinho? Não vai ser retinho, é muito difícil ser retinho. Por quê? Porque o tipo de conhecimento é diferente, às vezes a gente tem mais conteúdos numa fase intermediária, outros blocos vão ter mais numa fase inicial, a gente não consegue alinhar necessariamente linearmente todos os blocos, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com 180 alunos, então também não é simples, né? Então a gente vai ter que fazer um quebra-cabeça, mas a ideia é que essa distribuição seja mais homogênea e elas se encaixem entre si. E então a ideia é fazer essa revisita e um princípio de integração que una blocos e sistemas e algumas condições especiais. Daqui a pouco eu falo dos blocos, mas a ideia é que a gente tenha os conhecimentos de anatomia, fisiologia e histologia fundamentais, que isso seja revisitado de uma forma diferente, voltando a pegar elementos importantes, mas de uma forma mais aprimorada, com bases, patologia propedêutica, e chegando até a clínica, a cirurgia e as ferramentas diagnósticas. Vocês vão falar assim, mas isso aqui é o que a gente tem hoje em termos de disciplina. Em termos de disciplina é mais ou menos isso, mas falta a comunicação e a conexão disso aqui. Como a gente trabalha com caixinha, é muito difícil a gente forçar essa comunicação. A ideia de trabalhar em blocos é que uma coordenação central para cada um desses blocos vai necessariamente demandar uma conversa entre cada um dos responsáveis por conteúdos específicos para aquele bloco. Tá? Então a gente diminui um pouco esse processo. Algumas coisas são transversais e perpassam todo o processo. Por exemplo, farmacologia. Um determinado antibiótico, um determinado medicamento, ele pode servir para diferentes órgãos e sistemas. E tem efeitos em diferentes órgãos e sistemas. Eu não posso compartimentalizar isso. Da mesma forma que outros conteúdos e competências importantes que a gente até então discutia muito pouco na faculdade, ou que não tinham um espaço adequado e a contextualização adequada dentro da estrutura. Então, se a gente pegar humanidades, bioética, epidemiologia, outros conceitos como conceitos de comunicação, de profissionalismo, que precisam ser incluídos na proposta curricular como competência,
precisam ser de alguma forma aprendidos, não necessariamente ensinados, e precisam ser avaliados e julgados. Tá? A partir daí sai esse modelinho aqui, que é o que foi trabalhado dentro das visitas internacionais pelos grupos de trabalho, que a gente chegou a um consenso inicial de que essa seria uma carinha boa, com possibilidade de variação ainda nesse percentual. Mas a gente tem aqui esse preto, que são os fundamentos em medicina, a gente tem esse colorido, que são os blocos de integração, a gente tem esse vermelho, que é a área de integração de competências, eu vou explicar o que cada uma dessas coisas, tá? E as transversais. Essa é a ideia de como seria o nosso currículo de 4 anos em termos estruturais. Primeira coisa, como eu defini o que é cada uma dessas coisas e como que eu vou saber qual o conteúdo importante para cada uma dessas coisas? A gente pegou todos os conteúdos de todas as disciplinas da faculdade e a gente está cruzando isso. Então, pegando o que a Biomol acha importante para o médico? A Biomol acha importante dar DNA polimerase, transcriptase reversa, splicing, zinc finger e Tata Box para vocês. Aí, o que a clínica e a farmacologia acham importantes de Biomol que o cara precisa saber? Isso. O que a oncologia acha que é importante vocês saberem de Biomol para serem médicos egressos do 6º ano em condições ideais de desenvolver a sua profissão? A ideia é assim, o que é comum a todo mundo tem pouca discussão. E por que a gente está fazendo esse processo? Perguntando para as clínicas sobre as áreas básicas. Porque as clínicas são as nossas áreas fins. Vocês vão sair daqui médicos. Então, quem tem que dizer o que tem que ser dado de básica, de biomol, de bioquímica, de patologia, são as clínicas, as cirurgias, a gineco-obstetrícia, a pediatria, enfim, a medicina preventiva, entre outros. Tá? Então, com isso aqui a gente vai cortar o que é o core e o que é complementar. Coisas que são dadas hoje, que podem continuar sendo dadas. Aliás, a gente vai estimular que elas continuem a ser dadas, mas não dentro do core, como disciplinas eletivas. Por quê? Porque a gente vai ter 2 ou 3 alunos que se interessam por biomol e que querem aprender um pouco mais disso. E que, portanto, vão poder fazer um aspecto mais direcionado a isso. Tem alguém que gosta muito de pesquisa, quer fazer muita pesquisa, que gosta muito de básica, eu adorava a básica na faculdade. Eu vou ter essa opção sem ter que botar os outros 172 que não querem isso como fim, serem obrigados a aprender todo esse processo, né? Então, para fazer um exercício e ficar fácil da gente enxergar, o que a gente fez? A gente pegou cada disciplina, isso aqui é só um exemplo, cada disciplina do curso, pegou o número específico de períodos de cada uma e atribuiu a ela blocos. Ela podia ficar em um bloco só, como por exemplo, anato circulatório faz parte do bloco de cardiovascular, ou anatomia geral e locomotor, que poderia, por exemplo, fazer parte dos fundamentos, uma parte de anatomia geral, e a parte de locomotor, de anatomia do locomotor, seria parte do bloco de locomotor. E a partir daí saíram esses 4 pontos. Nos fundamentos da medicina, qual que é a ideia? Ele vai durar até o 2º ano, mas com participação decrescente. A ideia é que aqui a gente tem os principais conceitos que vão ser dados para vocês. Aquilo que eu não consigo entregar a vocês para os blocos sem ter. Então, o que entra aqui? Alguns conceitos gerais de biomol, alguns conceitos gerais de biofísica de membranas, algumas coisas gerais de bioquímica, anatomia geral, princípio básico de doença, algumas coisas fundamentais de patologia, algumas coisas de imuno. Esse bloco de fundamentos vai ser dividido em 2 partes. Uma primeira parte, de uns 2 primeiros meses, que a gente quer fazer de aclimatação do aluno. Isso foi uma sugestão dentro dos grupos de trabalho, que foram feitos na visita internacional, e a ideia é que a gente faça nesses 2 meses aulas muito boas, e que ao mesmo tempo a gente trabalhe o aluno e prepare o aluno para estudar sozinho, para aquela realidade da faculdade de buscar conhecimento, do self-learning, não porque ele vai ter que aprender tudo sozinho, mas porque uma parte do conhecimento ele vai ter que buscar sozinho. Então a ideia é que a gente use esse momento e a gente ensine ou tutore o aluno em como desenvolver essas atividades extra-classe
que acompanhe isso, comece a criar uma cultura de avaliação disso dentro desse processo. Então esse bloco de transição vão ter essas aulas muito didáticas, sempre contextualizadas, a carga horária teórica sempre pequena e estimula o autoaprendizado. E aí a gente sugeriu a divisão em 2 grandes blocos aí desses fundamentos, depois desse transição, né? Fundamentos das células e seus contextos, conhecimentos básicos integrados com biocel, biofísica, biomol, bioquímica. Por que integrado? Para dar alguma noção e para poder contextualizar mais fácil, né? E fundamentos de doenças e do processo de adoecimento, com base do processo de desenvolvimento das doenças, um pouco de patologia geral, imunologia, genética e epidemia. A ideia é que isso garanta que vocês possam ser entregues com todos os conhecimentos gerais necessários para os blocos temáticos, que, num primeiro momento, são esses que a gente está estruturando: respiratório, digestório, nutricional, cardiovascular, endócrino, locomotor, neurociências e comportamento, urinário, genital e urogineco, hemato, imuno, dermatologia, cabeça e pescoço, que aqui tem, eu sempre explico isso porque todo mundo acha que é cirurgia de cabeça e pescoço, não é. Aqui entra oftalmo, otorrino, todos os sensoriais, tecnicamente, da face, tá? A gente está ainda estruturando isso com mais detalhes. Para facilitar essa vida, a gente pegou o bloco de nefro, de urinário, por uma questão muito simples, porque o Zatz que coordena esse grupo, eu sou o relator desse grupo, e é muito mais fácil para a gente montar a estrutura, modelo em cima da nefro, porque a gente está dentro do meio, né? Além disso, tem algumas outras situações que vão funcionar de forma meio transversal, né? Ciclos de vida, neoplasias, provavelmente moléstias infecciosas vai entrar nesse processo. Cada um desses blocos temáticos vai ter uma série de conhecimentos, de conceitos, de competências que vão ser agrupadas, tá? E vão ser trabalhadas aqui dentro, principalmente as cognitivas, né? A gente começa, óbvio, com uma carga muito maior de anatomia, histologia, fisiologia, vai diminuindo, aumentando clínica e cirurgia como um típico currículo em Z, tá? Mas aqui dentro do bloco de órgão e sistema. A ideia aqui é poder integrar. Vocês não terem a anatomia circulatória, depois a histologia do coração e depois a patologia do coração, porque não dá isso de uma forma integrada, tá? Óbvio que com mais ênfase em um ou em outro, dependendo do momento dessa distribuição. Obviamente isso aqui está indo do 2º ao 7º semestre, mas isso não significa que um bloco vá durar todo esse tempo necessariamente, tá? Medicina integrada, ou integração de competências, que é essa grande área vermelha aí. Qual que é a nossa ideia para isso? Primeiro, contextualizar tudo e poder integrar os conhecimentos em diferentes cenários. Como a gente está estruturando tudo em blocos de órgãos e sistemas, uma hora o rim precisa conversar com o coração, e o coração precisa conversar com o pulmão, e tudo precisa conversar junto, né? Então isso aqui, uma estrutura só com isso aqui não é autossuficiente. Por isso que esse vermelho ele caminha ao longo de todo o processo e vai aumentando a partir do 3º até ser praticamente exclusivo no 4º ano. A ideia é que aqui a gente use discussão de casos clínicos e reuniões anatomoclínicas, simulação, dramatização, discussões e atividades integradas, cenários específicos, incorporação e aplicação integrada de tecnologias para discutir a combinação de tudo. É nesse lugar que a gente quer também trabalhar outros conceitos, por exemplo, comunicação com o paciente, família e comunidade, trabalho, comunicação e equipe, humanidades em geral, promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. Por quê? O conceito aqui é muito simples. Eu preciso dar uma aula teórica de bioética. Às vezes é mais fácil discutir conceitos de bioética numa situação real ou numa situação fictícia, mas que seja absolutamente contextualizada, que vocês vejam aquela situação acontecer, tá? Então, a ideia é que isso seja trabalhado em conjunto com casos e que você pode aproveitar para discutir uma série de situações. Por exemplo, a gente pode pegar um caso aqui de um paciente que teve um infarto ou teve uma angina, vai ter que tratar com um medicamento, vocês vão prescrever um medicamento tal, que é caro e o paciente não tem condição de comprar. Ao mesmo tempo que eu consigo discutir tratamento de infarto, eu consigo discutir o acesso desse paciente a medicamentos, as políticas públicas relacionadas
ao tratamento de infarto. É óbvio que isso significa uma coisa, um trabalho hercúleo. Tá? Vai dar trabalho fazer isso. Por quê? Porque significa que numa mesma discussão você não vai ter um professor dando aula magistral, você vai ter que ter 3 ou 4 pessoas que entendam, não necessariamente de cada um dos aspectos, mas que vão trazer pontos de vista diferentes e aspectos complementares. E aí sim entra o trabalho de vocês, do self-learning, de usar esses pontos de vista, de integrar o processo, né? Mas a ideia é poder dar isso em conjunto e fomentar a discussão desse processo, né? Como vocês viram, a ideia é contato com o paciente logo no início, afinal de contas isso vai começar desde muito cedo. Uma coisa que falta no nosso currículo hoje, falta já há anos, quando eu estava na faculdade, o período máximo de acompanhamento de um paciente específico que eu tinha eram 3 consultas durante o AGD no meu internato no 5º ano. Eu fazia 3 meses de AGD e podia marcar 3 retornos para o paciente, só. A gente está pensando em ter um acompanhamento longitudinal do paciente em períodos do 3º e 4º ano. O que significa? Durante todo o 3º e 4º ano, um período da semana é para você atender os seus pacientes do seu ambulatório. Ambulatório, isso aqui não precisa ser... A gente está discutindo a ideia de fazer isso de forma longitudinal. Isso pode ser feito em diversos cenários. A gente não está discutindo os cenários ainda. Um dos cenários possíveis para a gente fazer isso é justamente nas unidades básicas de saúde. Mas de uma forma estruturada, em que você possa ter a sua agenda, você possa remarcar aquele paciente, seguir aquele paciente e, uma vez por mês, pegar algum paciente interessante, um período por mês. Você não vai atender na unidade básica de saúde daquele paciente. Você vai fazer a visita domiciliar para aquele paciente. Um paciente que já é seu paciente. Para poder ver os determinantes sociais, os aspectos de relacionamento com a família, que óbvio você vai poder tentar tirar isso durante as consultas na UBS, mas fazer a visita vai ter esse aspecto adicional. Mas uma visita do paciente que você já está acompanhando, né? Então essa é uma das ideias para trabalhar essa longitudinalidade. E ela pode ser trabalhada em diversos pontos, né? Tanto do ponto de vista de acompanhamento do paciente na unidade básica de saúde, ela pode ter uma parte ambulatorial, mas algo que tire a gente daquela coisa da rotina hospitalar. E a ideia de usar diferentes cenários é muito interessante, e usar diferentes cenários para aprender qualquer coisa. Do mesmo jeito que a gente pode usar diferentes cenários para discutir humanidades, para aprender hipertensão arterial, não precisa aprender hipertensão arterial necessariamente na enfermaria, e eu posso, por exemplo, aprender propedêutica não só na enfermaria, eu posso aprender propedêutica na própria unidade básica de saúde, onde o paciente chega mais virgem daquela coisa de que você tira a história no HC, o paciente já vem, né? Ele já te fala na ordem, inclusive, a história, porque já repetiu tantas vezes isso, tá? Então, são essas algumas possibilidades. Uma outra possibilidade é o que fazer com o 4º ano. A nossa ideia é que o 4º ano seja eminentemente prático, né? Hoje a gente já tem um 4º ano dividido mais ou menos clínica, cirurgias, PONGs, e tem a EMI no meio. A nossa ideia é que ele funcione como uma preparação efetiva para o internato. Em termos de, por que não já não começar a discutir, se a gente já tiver essas coisas de forma integrada, já não começar a discutir um pouco mais da terapêutica associada a isso. Ter a oportunidade de visualizar de ter um contato com o paciente de forma mais integrada, como por exemplo nessa parte longitudinal que está acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo ter a vivência de aspectos de ambulatório, de enfermaria, dentro das áreas gerais, tá? E com as suas particularidades de especificidades e especialidades dentro delas. Por que a gente está querendo fazer isso? Porque a gente acha importante, no internato, a gente também ter tempo para atividades eletivas. Para vocês poderem fazer um estágio de internato onde quer que vocês queiram fazer. Eu vou dar um exemplo que pode ser... Eu vou dar um exemplo que eu faço para mim, porque eu sou da área. Digamos que alguém tenha a maluca ideia de virar patologista.
Quando você tem a maluca ideia de virar pediatra, ou de virar clínico, ou de virar cirurgião, você vivenciou isso no internato. Você sabe mais ou menos como é que funciona, você sabe qual é a vida do residente, você sabe o que acontece depois, porque você conversa com os residentes e os assistentes. Muitas áreas não tem isso. E também não dá pra gente ter internato de tudo. Mas na verdade dá pra gente ter internato de tudo, desde que todo mundo não tenha que passar por todos os estágios de internato. Então a ideia é que vocês tenham tempo no internato. Eu não vou entrar grande nessa discussão aqui, porque tem o Mota que está cuidando disso, é outro processo, mas a gente está trabalhando de forma integrada, e a ideia de puxar um pouco de coisas para cá é justamente poder abrir espaço dentro do internato para vocês fazerem estágios de internato optativos. No Brasil, fora do Brasil, seja onde for, tá? Mas que permitam a vocês fazer uma escolha melhor. Então quem quiser fazer um internato optativo em patologia pode, em medicina de família pode, em oftalmo pode. A ideia é que todos os serviços que a gente tem dentro da faculdade possam oferecer estágios de internato, nos moldes de internato, durante essas eletivas. Tá? A gente estava pensando em como fazer isso do ponto de vista prático. A gente montou alguns exemplos. Por exemplo, eu posso ter na obstetrícia uma aula teórica de 1 hora, uma aula prática, nesse caso juntando 2 períodos de 2 horas, né? De 2 horas, e depois uma discussão de uma situação ética, de um caso qualquer, real ou fictício, tanto faz. Mas que a gente tenha certeza que aquele ponto foi abordado, que aquela competência está sendo trabalhada dentro daquele momento, né? Na nefro, por exemplo, uma aula teórica de insuficiência renal de 1 hora, uma aula prática que pode envolver o atendimento ao paciente, a exame, avaliação diagnóstica e tal, e discussão de um roteiro terapêutico e de acesso ao paciente dialítico no sistema de saúde. O que acontece com o paciente dialítico no sistema de saúde? Paciente que faz hemodiálise e que tem uma gripe, ele vai para onde? Ele vem para o HC, onde ele faz hemodiálise, ou ele vai para a unidade de saúde, onde ele acompanha? A gente discute isso pouco hoje na faculdade. A ideia de criar essas situações é justamente essa. Não substituindo uma coisa com outra, mas contextualizando. Então eu integro tanto o ensino, o aspecto cognitivo, biomédico, com o aspecto da contextualização, da relação humana e da relação com o sistema de saúde. Tá? De uma forma muito simples, é isso que a gente está querendo fazer. Um detalhe adicional, fazer isso não vai ser fácil. Tem toda uma parte de internato acoplada a isso, tem uma outra parte que é fundamental, 2 outras que são fundamentais, que são a avaliação, né? Para isso a gente vai ter que avaliar muito bem esse currículo, a gente vai ter que avaliar muito bem os alunos, e a gente vai ter que avaliar muito bem os cursos que estão sendo dados. E o segundo aspecto é a governança, é a gente garantir que aquilo que tem que ser dado em determinado momento vai ser dado naquele determinado momento. Que você não vai chamar um cidadão para dar uma aula de insuficiência renal crônica e porque ele estuda o transportador de sódio e potássio, ele vai falar assim, bom, então gente, a insuficiência renal crônica é um problema, é uma disfunção crônica do rim com perda da função renal e isso afeta o canal de sódio. E o canal de sódio tem uma estrutura, até ele fica mais 45 minutos só falando do canal de sódio. Eu saí dessa faculdade faz mais de 10 anos, eu sei que continua igual. Então, a gente tem que ter um grau de acompanhamento, de vigilância sobre isso, e por isso que uma governança é fundamental. Um aspecto adicional, implantar essa ideia não é muito fácil, a gente está trabalhando muito no contexto, a gente trabalhou muito nos últimos 4 ou 5 meses, na definição de qual seria o esqueleto dessa proposta. E é assim que ele está hoje. É um trabalho que está envolvendo conversa com um monte de gente, a gente tem um grupo central, com professores que foram determinados pela diretoria para montar, para discutir esses aspectos. Os grupos de trabalho específicos, que o de integração de básico clínicos é o Zatz e eu, e o de internato é o Ivan e o Mota. E a gente tem tentado discutir, entrar num acordo sobre o esqueleto. Agora a gente começou a fazer um modelo do que seria o bloco de nefro, quais seriam os conteúdos que estão lá. E esse bloco já está
aparentemente esquematizado, então a gente já tem uma redução importante do número de horas e uma distribuição harmônica. Então acho que a gente está conseguindo chegar num denominador comum, e a ideia é que a partir desse denominador comum, que a gente tenha um modelinho de um bloco, por exemplo, a gente consiga trabalhar os outros blocos, quer dizer, os grupos de especialistas e de pessoas envolvidas com todas as outras áreas possam fazer os blocos específicos. E na medicina integrada, a gente está trabalhando com as clínicas e as especialidades e todas as outras áreas que envolvem conhecimentos específicos. Então a gente teve uma reunião específica faz umas 2 semanas mais ou menos para discutir com a Ana Cláudia e com a Sandra a integração da atenção primária nisso, quer dizer, não só na longitudinalidade, mas como que a gente consegue fazer conversar com os blocos, numa integração entre blocos. Então a ideia é que a gente consiga fazer uma estruturação mais ou menos desse jeito. Vocês devem imaginar, como essa foi uma faculdade centenária, que não é muito fácil, porque isso vai representar uma quebra de estrutura e de processo básico, e vai fazer com que a gente tenha que sair da zona de conforto para fazer isso funcionar. E nunca é muito fácil todo mundo sair da zona de conforto, principalmente considerando toda a estrutura hierárquica da faculdade e tal. É sempre mais fácil quando você vai começar isso do zero, né? Numa instituição que está começando. Mas, depois de muita discussão, acho que está chegando no ponto e está ficando muito claro para todo mundo que é isso que a gente tem que fazer. Senão a gente vai perder o timing do processo. Se é que a gente já não perdeu, na verdade a gente está correndo atrás do prejuízo só. Então a ideia é começar a trabalhar isso, e ao longo dos próximos meses agora, então qual que é a nossa ideia? A ideia é que a gente vai começar a discutir, vai ter uma congregação temática, depois a ideia é aprovar a estrutura, o esqueleto dessa estrutura inicial. E aí, para a gente ter pelo menos mais 6 meses aí para discutir todos os conteúdos, onde que cada conteúdo entra, né? Onde que cada competência entra, para que a gente consiga não só ter um currículo que abranja todos os aspectos que a gente acha importante, mas também que a gente possa chegar para fora, quando a gente for mandar algum aluno nosso para fora, ou receber algum aluno nosso de fora aqui, que ele saiba exatamente em cada momento, em cada estágio, em cada grupo de disciplinas, o que ele está aprendendo, quais são as competências que estão sendo trabalhadas ali, tá? É mais ou menos isso, eu não vou falar muito mais, vou deixar vocês perguntarem o que vocês tiverem de dúvida. A gente vai abrir para comentários só agora. Bom, filha, como está gravando? Professor, primeiro, parabéns, assim, achei muito legal. Legal é horrível a palavra, mas... Legal é bom, legal é bom. Não, eu queria perguntar se existe alguma, dentro desse modelo de diminuir, de abrir espaço para matérias eletivas, assim, então isso quer dizer que realmente vai ter uma redução da carga horária do curso. Tá, eu vou fazer o seguinte, vou pegar os comentários de várias pessoas, depois eu passo uma rodada de respostas, tá bom? Primeiro, parabéns, legal assim as propostas. Algumas coisas que sabe, realmente algumas coisas são difíceis de mudar, tanto na instância da faculdade, mas a gente tem amarras que prendem o nosso currículo na universidade, assim. E eu não sei como isso está sendo considerado, tanto a questão de carga horária, quanto de prova, presença. Eu não sei como isso foi considerado. E outra coisa eu acho, assim, é importante também correlacionar assim, com que tipo de médico a gente está querendo formar nas nossas habilidades core, assim, sabe? Eu acho que a gente quer formar um médico para trabalhar num serviço hospitalar, é esse nosso foco. A gente quer trabalhar com um médico que trabalha no serviço ambulatorial, a gente quer um médico que entenda mais de determinantes sociais da saúde, ou a gente quer um médico que trate problemas pontuais, né? Acho que são algumas coisas. E, primeiro, assim, achei muito interessante essa distribuição dos conteúdos em blocos, ao invés de matérias isoladas que muitas vezes não se conversam. Mas o que me preocupa um pouco é a relação dos professores da Faculdade de Medicina, especificamente com os professores das áreas básicas da cidade universitária, que muitas vezes não têm formação médica
Então, não por culpa deles, mas eles acabam ignorando a real necessidade de certos conteúdos ou da importância de certos conteúdos para a formação médica e acabam, sei lá, focando as aulas em assuntos muito mais básicos ou muito mais específicos para a formação de um pesquisador ou de um docente. Então, como é que os professores estão pensando em coordenar o grupo ou talvez capacitar os professores das áreas básicas da cidade universitária para conversar melhor, entender um pouco mais esse processo de formação de um médico e não de um pesquisador? Tá. Oi, professor Burns. Tudo bom? Eu só queria, assim, eu achei muito interessante a ideia das optativas e fala muito com o que o Murilo apresentou inicialmente desse ensino que é individualizado, então que cada um também constrói a sua forma de produzir o seu conhecimento, né? Então daí, e que no final culmina com a mesma, assim, uma formação diferente, mas que atinge os mesmos objetivos, né? Eu só queria colocar 3 questões, assim, pontuais. A primeira é que eu vi que aquele bloco de medicina integrada, ele inclui as humanidades, as questões éticas, a promoção, prevenção, diagnóstico, enfim. E a minha questão é assim, essas competências, elas vão ser só trabalhadas nessa parte final da medicina integrada? Ou, porque assim, no currículo atual a gente tem contato com o paciente muito antes de chegar no 3º e 4º anos, né? E eu acho que falta esse preparo quanto à postura e, enfim, essa humanização, assim, do médico. A minha segunda questão realmente, você falou brevemente que está tendo conversas com a Ana Cláudia, né, da APS e tal. E porque hoje no nosso currículo, até onde eu cheguei, pelo menos, só a disciplina de APS foi a única a abordar as questões do sistema de saúde, como ele está estruturado, quais são os princípios, né, do SUS e etc. Ainda que a abordagem não possa ser tão complexa, assim, é um momento que a gente tem de discutir de políticas de saúde, que eu acho que até no artigo do Lancet é uma das competências esperadas de um médico, que ele tenha liderança no sentido de que futuramente ele possa modificar esse sistema de saúde, né? Então, a minha questão é, aonde se insere isso? Porque eu acho que claro que nenhum médico tem que saber, tem que sair formado, né, em saúde pública, mas ele tem que saber princípios básicos e entrar em algumas discussões básicas sobre esse tema. E o último fui contemplado um pouco pelo LEPRE, que era sobre a USP, né, porque eu lembro que nas visitas de Toronto, muito foi esse dito sobre a questão de alguns professores nem serem contratados pela faculdade, né, então eram professores contratados pela USP. Então, como fica a governança nesse aspecto? Como garantir que eles vão seguir as recomendações, sendo que eles nem são funcionários daqui, tecnicamente? Tá. É isso. Achei bastante interessante a apresentação também. Achei bastante promissor a questão do bloco de integração. Acredito que, se realizado de uma maneira bem construída, com um grande potencial. Mas eu também pensei em muitas questões que a Mari levantou sobre questões mais integrais de saúde, questões que são tendências dentro da discussão de saúde, enquanto saúde para além de um ponto de vista biológico, hospitalar, ambulatorial, sobre em que momento realmente a gente aprende a dominar outros recursos, em que momento a gente poderia aprender a dominar políticas de saúde e outros recursos sociais que são determinantes de saúde, como, por exemplo, eu falo por abordagem e iniciação, por exemplo, como abordar, por exemplo, a questão da Lei da Maria da Penha, como abordar questões que estão envolvidas dentro do processo de saúde e como integrar isso com outras especialidades, considerando que saúde não é uma competência apenas da medicina, mas que dentro do curso de medicina a gente tem um ponto de vista apenas de como trabalhar na medicina, quando na realidade não é possível abordar saúde de uma maneira integral apenas com um profissional médico. Uma questão que eu fiquei muito pensando também foi que você falou de uma... Deixa eu conferir qual foi a expressão. De uma coordenação central. De que maneira realmente se daria essa regulação? Porque a impressão que a gente tem atualmente no curso, eu acredito que isso não seja um elemento a ser inserido dentro do curso que se quer construir, mas é que não existe uma regulação central, não existe uma coordenação efetivamente central
de modo que o que acontece em cada departamento é instituído apenas dentro daquele departamento, que não existe nenhum retorno para saber o que está acontecendo ali naquele momento. Foram questões que levantaram para mim assim, muito de cara. E com relação aos períodos mais iniciais do curso, a impressão que eu tive subjetivamente dentro do curso de medicina foi que a gente não tinha muita noção para que a gente estava se formando, do porquê a gente estava adquirindo certas habilidades e o que se faria com elas, o que se faria proporcionalmente com aquilo, de modo que muitas vezes até a valorização que a gente dá aos conteúdos que a gente tem é um pouco controversa. A gente não consegue ver um sentido tão forte. Tá bom. Tem mais 3? Posso fazer uma rodada de resposta rápida? Daqui já. Bom, vou começar com as optativas. A ideia é que a gente não reduza a carga horária de 12 para 8 mil, por exemplo, para encher as outras 4 mil de optativas, necessariamente, tá? Então a nossa ideia é ter o seguinte, a gente ter na grade, hoje vocês têm na grade as disciplinas e períodos de optativas, né? Que pode significar qualquer coisa, estudo, uma optativa de verdade, enfim. A nossa ideia é que vocês tenham na grade as disciplinas específicas, os períodos de optativa correspondentes a mais ou menos esse percentual que pode variar um pouco e períodos de estudo claramente definidos na grade, tá? Para que a gente não confunda optativa com período de estudo. Aliás, optativas, a ideia das optativas é que elas sejam, que a gente tenha como a avaliação vai ser muito importante no processo do currículo como um todo, vai ser fundamental que a optativa ela não seja um negócio para inglês ver. Então, optativas que forem cadastradas nesse curso, nesse currículo, a ideia é que elas tenham objetivos claros, as competências claras, todas as metodologias e que a forma de avaliação delas seja compatível com os princípios que vão ser colocados dentro da prática de avaliação do GT de avaliação que está trabalhando no currículo, tá? Então, essa é a ideia. Em relação às amarras da USP, dá para pegar um monte de coisas de amarras da USP aí para a gente ver. É interessante como algumas coisas são esclarecedoras. A gente teve uma reunião ótima com o professor Orsini, lá da USP, que é o coordenador do Júpiter. Eu saí meio maravilhado dessa reunião, porque eu descobri que a gente pode fazer praticamente qualquer coisa. Toda aquela discussão de carga horária, de departamento, de professor, isso existe mais ou menos. E agora facilmente não existe. Primeiro porque a gestão atual da reitoria já está trabalhando com a pró-reitoria de graduação para desvincular a concessão de cargos de claros docentes da carga horária de disciplinas atribuídas a um departamento, o que já é um grande ganho. Mas, apesar disso, a carga horária de cada professor é muito importante. E o que eu descobri nessa reunião com o Orsini, que a gente pode fazer muito facilmente, já pode fazer hoje, não precisa ter nenhuma explicação curricular, é que, por exemplo, no meu curso em que a Lúcia dá aula, eu posso, no final do curso, registrar a Lúcia, que é da clínica médica, não era patologia, exatamente quantas horas de aula ela deu, e isso é computado para ela. E, consequentemente, nas tabelas departamentais, isso vai para dentro do departamento que efetivamente deu a aula, independente de quem coordena a disciplina. Isso já existe, isso já pode ser feito, tá? O segundo aspecto é a organização das disciplinas. A gente não precisa ter disciplinas que sejam organizadas por departamentos. E aí entra um pouco em toda essa discussão, entra um pouco na questão da governança, que a nossa ideia é que a maior parte das disciplinas, ou de blocos de disciplinas, sejam blocos supradepartamentais. Não sejam disciplinas departamentais específicas, tá? Justamente para facilitar a governança. Vou aproveitar esse aspecto e antes de eu falar da governança específica, vou terminar de falar das amarras. A amarra de presença, ela existe, continua existindo, não tenho como fugir da amarra de presença, mas se eu definir um período de estudo, ele é um período de estudo. Então, a gente acha que isso, de alguma forma, deve resolver, embora vocês saibam que eu sou claramente contra a presença obrigatória, não tem como fugir isso da regra da USP. Então,
o percentual de presença não vai ter como fugir, mas a gente pode definir períodos em que vocês não precisam necessariamente estar presentes mesmo. Então isso facilita a vida. Com relação aos professores, a gente já tem duas medidas que eu acho que podem ajudar. A primeira medida é o fato de a gente já ter uma autorização da USP de um ano para cá, de inscrever professores do hospital, membros do hospital, como professores, com status de professor. Isso precisa ser, obviamente, aprovado dentro dos departamentos e da congregação, mas isso tem acontecido nas últimas congregações, tem passado vários professores que têm adquirido esse status e, portanto, tem um lado bom para os próprios professores, que é um reconhecimento para eles da sua atividade didática, e facilita também o controle central dentro da universidade. Outra coisa que deve ajudar esse processo é o desenvolvimento da autarquia. Com a aprovação da autarquia, da vinculação dos departamentos com as estruturas de serviços do HC, a autarquia estadual do HC ela não é mais exclusivamente de atendimento. Então, está no job description de todos os profissionais da autarquia também as atividades de ensino e pesquisa. Então, as pessoas poderão desempenhar essas atividades sendo valorizadas por isso e, ao mesmo tempo, ser cobradas por isso. Tá? A questão do que tipo de médico nós queremos formar. Eu acho que essa faculdade tem um potencial grande para a gente dizer que eu quero formar um médico que seja capaz de, ao fim da faculdade, escolher se atender só em hospital, atender só em consultório, atender no sistema público de saúde ou ir fazer pesquisa. Eu acho que a gente tem condição de dar a formação básica e noções importantes do que é o sistema de saúde, de que é a atenção básica, do que é um atendimento hospitalar, do que é o sistema de saúde suplementar, do que é o atendimento médico em uma grande cidade ou no interior do Brasil, ou do que é o atendimento num hospital do SUS, terciário e escola como o nosso, que é um atendimento em um hospital em outro lugar. Então, eu não sei se a gente... Eu acho que... Eu não gosto muito de tentar definir um tipo de médico só. Eu quero ter vários tipos de médico. Eu quero olhar daqui a uns anos e ver que a FMUSP formou bons líderes políticos até, bons gestores de saúde, bons médicos privados, bons médicos para o sistema público, bons médicos no sistema primário de saúde, no sistema secundário. Eu acho que a gente tem esse potencial. Eu não sei se a gente precisa fazer um jogo ou partir do pressuposto que essas coisas são incompatíveis. Eu acho que a fala da Sarita de Toronto deixou muito tranquilo com isso. Ela falou, por que vocês não podem, vocês ficam discutindo se vocês vão formar especialistas ou se vocês vão formar mais generalistas, se vocês podem formar tudo ao mesmo tempo, e cientistas e tudo. Então vamos montar um currículo que possa fazer isso. Relação com professores de CB e QIB é mais fácil do que dentro da Faculdade de Medicina. A gente teve reuniões, muitas reuniões no ICB, no IQ e no IB. E eu acho que uma coisa que ficou muito clara é que eles estão sim dispostos a fazer essa integração. Óbvio que a gente vai chamar dentro dessa discussão pessoas que são chave, pessoas que entendam esse processo. Quer dizer, quem vai participar da área básica, ajudando a coordenar esses blocos, porque a nossa ideia é ter alguém da área básica ajudando nessa coordenação, são pessoas que claramente a gente perceba que entendam a dimensão do que é esse ensino. E eu acho que a gente não deve ter tanta dificuldade com isso, desde que a gente deixe claro para eles. A mensagem deles foi muito clara. Digam para a gente o que vocês querem que a gente ensine. É que a gente nunca fez isso. Como instituição, a gente nunca falou para o ICB, olha, eu quero que você dê isso, eu não quero que você dê isso. Então, eu acho que, pelo que a gente conversou, eu acho que a gente tem eu acho que vai valer a pena dar esse voto de confiança para eles. A participação deles tem sido boa nas diversas discussões com isso.
E eu acho que a gente vai conseguir. É óbvio que a gente vai ter que ficar em cima, assim, não dá para dizer previamente, mas eu tenho, a impressão que eu tenho das últimas discussões é boa, não é ruim. Sobre os blocos de integração. Esse bloco de integração, ele começa desde o primeiro ano. Então a nossa ideia é que a gente já tenha contato com o paciente desde o primeiro ano, que essas competências de comunicação, principalmente, não adianta eu ensinar comunicação para o cara, médico-paciente, no 4º ano. Eu tenho que ensinar isso no primeiro e no segundo, para ele chegar no 4º ano sabendo isso e aprimorando isso. Então a ideia é que isso aconteça desde o começo. Óbvio que numa proporção menor pela nossa disponibilidade de carga. Por que a gente não colocou esse bloco do mesmo tamanho? Porque colocar ele do mesmo tamanho significaria aumentar muito o percentual de carga teórica e diminuir a contextualização numa parte mais avançada do curso, que é uma parte que é muito importante, que você já tem um monte de conhecimentos na cabeça, é um momento áureo de você, a gente tem que aproveitar. Eu não desperdiçaria tempo de um quartonista ficando 3 horas assistindo aula teórica, ou 2 horas que seja assistindo aula teórica todo dia. E aí tem alguns aspectos, pegando a questão da interprofissionalização, que eu acho que é fundamental. A gente faz muito pouco hoje, a gente tem muito pouco contato com a fisioterapia, a nutrição, as próprias pessoas, outros próprios profissionais que estão envolvidos com saúde, os odontologistas, os próprios agentes comunitários de saúde. E uma das nossas ideias é que esse bloco de integração, e especialmente essa longitudinalidade, permita isso. Porque se você tiver um paciente que tem uma complicação, precisa de um acompanhamento nutricional associado, se você é o médico daquele paciente durante aqueles 2 anos, como acontece na residência hoje, você é forçado, no bom sentido, a ter contato, a passar o caso para aquele profissional, a discutir o caso dentro de uma equipe multiprofissional. E eu acho que dá para fazer isso em 2 cenários, né? A ideia do pré-internato é trabalhar isso dentro do cenário hospitalar, e a ideia do atendimento longitudinal é trabalhar isso no nível da atenção primária. Obviamente, alguns conceitos são fundamentais, não é possível estudá-los só contextualizadamente. Se a gente pegar, por exemplo, o sistema de saúde, sim, você tem que ter, antes de começar a discutir dentro da contextualização de como você vai encaminhar um paciente, você precisa saber qual é a organização básica do sistema. A nossa ideia é que esses aspectos são fundamentos da medicina, entram no nosso bloco preto de fundamentos. Nosso bloco preto de fundamentos não é só bioquímica, biocel, ele tem também aspectos que são fundamentais. Quando a gente coloca a epidemiologia, a gente pensou ali que muitas coisas têm que ser trabalhadas nesses fundamentos. Organização do sistema de saúde, prevalência de doenças em geral, todo o processo de noções, até de noções básicas de comportamento humano, de comunicação, que são coisas que a gente não tem, né? Do mesmo jeito que a gente não tem, por exemplo, nenhuma noção administrativa na faculdade. Sabe? A faculdade tem com noção zero de administrar qualquer coisa. Então, se você sai daqui, você vai para uma unidade básica de saúde, você é o único médico de uma unidade, tem que gerenciar o processo, você não sabe o processo gerencial. Seja no hospital, no consultório ou na atenção primária, né? E eu deixei de responder alguma coisa? Governança, sim. Coordenação central é um problema, por isso que a gente tem um grupo, a gente está estruturando todo o grupo de governança. Qual que é a ideia desse grupo? É que a comissão organizadora de curso, a COC, seja essa governança. Com uma diferença, essa COC ela vai fiscalizar, a palavra é fiscalizar mesmo, fiscalizar esse currículo, a aplicação desse currículo. A ideia é que esse currículo seja dinâmico. Não é que a gente vai aprovar um currículo que vai ficar assim por mais 15 anos. Se a gente fizer isso, a gente está incorrendo nos mesmos erros. A ideia é que, vamos ver, está acontecendo, olha, agora a gente está percebendo que estamos com abordagem muito restrita em um determinado tema, em uma determinada competência. Então vamos ampliar isso, e é essa COC que vai determinar isso, né?
E a ideia é que a maioria das disciplinas, como eu falei, sejam disciplinas as chamadas MSP, que são disciplinas supradepartamentais, de forma que a gente consiga ter uma gerência maior sobre essas disciplinas. Então a ideia é que a COC seja a guardiã do currículo. É ela que sabe tudo que é dado, quando é dado, em que momento é dado. Se alguém chegar na faculdade e falar assim, olha, eu quero saber onde vocês ensinam diabetes. A COC é capaz de dizer onde se ensina diabetes, desde os fundamentos moleculares, bioquímicos da glicose, da via glicolítica, até os determinantes socioeconômicos do tratamento domiciliar do paciente diabético insulinodependente. Por quê? Porque a gente vai ter uma matriz disso. A gente não tem uma matriz curricular hoje. A gente tem programas de monte de disciplinas, mas a gente não tem matriz curricular. Tá? E a ideia é que essa coordenação central tenha autoridade para isso. Como essas disciplinas são superdepartamentais, isso facilita um pouco o processo. Tá? A gente tira da tutela departamental específica a gestão total da disciplina. Tá? Embora eles continuem atuando tanto na sugestão dos temas como na carga horária, porque os professores são dos departamentos e, portanto, como eu falei, a carga horária é atribuída indiretamente. Então, esse é o esqueleto inicial de governança para a gente. Eu fiquei um pouco curiosa em relação a um slide que você escolheu, que teriam aulas muito didáticas. Eu queria saber como isso seria feito, porque a gente teve várias aulas que não foram nada didáticas e muitos dos cursos que a gente teve, cursos que a gente não gostou, no fórum, justamente esse que a gente não gostou, os professores não estavam presentes, eles não pareciam muito abertos a críticas. Eu queria saber como que isso vai ser feito. Porque... Tá. E também em relação à tutoria acadêmica, uma das questões que eu estou meio envolvida em relação à saúde mental, né, no centro de medicina, eu estava conversando com a Patrícia do CEDEM, ela falou que um dos grandes problemas é a questão do gerenciamento de tempo, né, do estudante. Então eu queria saber se isso também seria abordado. Assim. Bom, primeiramente eu queria falar sobre umas dúvidas que eu tenho sobre as mudanças da carga horária, porque não sei se é meio utópico pensar assim, mas um dos principais empecilhos a gente conseguir aproveitar o tempo é não só o deslocamento entre aqui e a cidade universitária, que é muito comum no primeiro ano, como o fato de às vezes a gente ter 2 horas de manhã e depois só 2 horas da tarde, e não compensa voltar para cá ou ir para casa, a gente fica lá sem fazer nada. Então, às vezes, não é só faltar tempo, é ser mal distribuído essas aulas. Então, na minha cabeça, o ideal seria ser um período só, sabe? Ou só amanhã, ou só tarde, mas eu não sei até que ponto isso é viável com a USP e tudo mais. Outra coisa é a questão do acompanhamento psicológico que ela levantou, porque é muito comum eu ver colegas assim de turma, inclusive eu, muito desmotivados com a faculdade, não sei nada daquilo que você esperou. Isso acaba prejudicando a graduação, prejudica o seu andamento no curso, o que desmotiva ainda mais. E eu não acho que o GRAPAL ou a tutoria tenham sido efetivos nesse sentido. Então, talvez essa melhora nessa tutoria acadêmica represente isso. E mais uma coisinha. Com relação ao encadeamento longitudinal, você falou das brechas entre as disciplinas e uma maior relação entre elas, eu sinto falta também de um encadeamento lógico, assim, sabe? Porque às vezes eu vejo que a gente está aprendendo defeitos numa proteína que, quando acontece, é uma doença super rara e na verdade a gente não sabe, sei lá, aferir uma pressão ou então medir uma febre. Então eu vejo que a faculdade é muito focada para uma atenção quaternária e ela acaba deixando de lado uma atenção básica, uma atenção primária, que é aquilo que muitas pessoas entram na faculdade para fazer, sabe? Para sentir esse contato com o paciente que é praticamente inexistente até o internato ou até o 4º ano. Então, são esses pontos. Mas é muito interessante ver que a reforma está sendo tocada finalmente direito. Bom, primeiro, queria elogiar a apresentação que teve e fazer uns comentários breves, assim. Eu achei bastante legal o que o pessoal falou, mas do ponto de vista bastante prático, assim.
vamos supor que essa reforma se encaminhe, dê tudo certo, pelo menos a maioria das coisas certas, e que ela seja implantada, vamos supor, para a 103ª turma. Legal, aí funciona tudo bem, eles se formam nesse modelo já, mas e pra gente que está, sabe, turma 102, a turma 101 para cima? Essa reforma vai ter impacto pra gente também? Vai mudar alguma coisa? Sabe, a gente espera terminar o ciclo e aí passa a ser igual o modelo do slide? Como que seria para quem já está aqui dentro, quem já veio antes da implementação desse processo? Outra dúvida, assim, bom, não quero ser prolixo, não quero me alongar muito, mas assim, isso que a Ana acabou de falar, realmente faz muito sentido. Às vezes a gente entra na faculdade e tem, de alguma natureza ou outra, alguma decepção por ver que realmente tem uma carga horária muito extensa, talvez se não a maior da USP, uma das maiores, acaba faltando tempo e tal, mas tem também um outro lado. A gente vê que a faculdade é muito rica em extensões, né? Então, essa questão do contato com o paciente surge meio que uma solução, como supor, tem o EMA, as ligas, algum outro conhecimento, outro falta, não sei, surgem grupos, assim, surgem alternativas para suprir essa ausência. Você falou da gestão, por exemplo, a gente tem noção, está emergindo agora lá, o pessoal da Med Júnior e tal. Então, assim, a faculdade está envolvendo. Eu acho que, se isso fosse implementado, se essa reforma fosse implementada, abrangendo mais essas coisas, acho que tem que dar uma enxugada, talvez, nessa hipertrofia de ligas ou de extracurricular. Será que isso está contemplado também? Será que, em vez de enxugar, será que não dava para aproveitar esse potencial? Então, já que já surgiu isso, não tem como integrar isso oficialmente, não ser uma extensão, enfim. E, no final, assim, como, sabe, um aluno normal que não está dentro do CAOC, que nem tem tempo para se engajar tanto assim, o que ele pode fazer para contribuir para esse processo, sabe? Era isso que eu queria saber. Mais ou menos. Professor, eu queria saber sobre as aulas no sentido mais prático. Tipo, hoje a gente tem muitos cursos que são vários professores diferentes que administram. Eles podem ser tipo, o top da área deles, mas eles não necessariamente têm a didática. Eu acho que às vezes eles valorizam um pouco quem tem mais o ímpeto de dar aula para alguém que saiba falar muito bem sobre algo muito específico. E se tem um sentido de uma proposta de mudança, se vai ser tipo um professor longitudinal ou se vai continuar no sentido privilegiando as especialidades. Então, também nesse sentido, né, eu queria saber onde vai se encaixar a avaliação de professores e a capacitação de professores, tanto na questão da governança, assim, quanto na questão da organização do curso, que eu acho que é bem importante, assim, sabe? Eu acho que as formas que os alunos têm de avaliar determinados cursos são ruins, assim, e a gente não tem resposta nenhuma, assim, sabe? Do que vai ser feito para ser mudado do curso, do que não vai. Perfeito. Vamos lá? Bom, o que são aulas muito didáticas? O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer quebrar essa coisa de que o primeiro semestre o aluno chega com um gás enorme depois de ter estudado um ano inteiro para entrar na Pinheiros e em vez da gente virar e eu pegar o cara que está com a bateria toda e ligar no 220, eu jogo um balde de água fria na cabeça dele e crio um aluno que tá com o pé atrás a partir do final do primeiro semestre do primeiro ano. É tudo que eu não preciso para continuar na faculdade. Então, qual que é a nossa ideia? A gente vai pegar alguns temas muito fundamentais e a gente vai montar. A ideia é montar uma disciplina nesses 2 meses em que a gente tenha professores muito didáticos escolhidos a dedo para isso. Vai ser de propósito. Então, vamos pegar as Lúcias da vida, vamos pegar as pessoas que sabem dar aula, que sabem contextualizar, que conseguem fazer. Porque não adianta só ser um cara que dá uma aula muito boa de uma coisa muito específica, ele tem que saber fazer a conversa entre o que vai ser de básico e como isso vai virar clínico. E a nossa ideia nesses 2 meses, com aulas muito didáticas, não é só falar assim, olha, a faculdade de medicina vai ser esse monte de aula didática até o fim. Não, é o contrário. É falar, vocês estão acostumados com aulas super didáticas desse jeito, no colégio ou no cursinho.
Mas ao mesmo tempo em que a gente dá isso e a gente usa essas aulas para mostrar essa relação, para mostrar que vocês vão, e a gente quer dizer para vocês nesses 2 meses, dizer para o cara que está chegando o que ele vai aprender e por que ele vai aprender. Então, assim, olha, você vai ter um momento que você vai aprender ciclo de Krebs. É óbvio que a gente vai fazer isso com tudo, mas a gente vai pegar exemplos. E por que você vai aprender ciclo de Krebs? Porque o ciclo de Krebs é importante aqui e ele vai desencadear clinicamente lá. Isso dá para fazer facilmente numa hora, 1 hora e pouquinho de uma aula muito didática. E mostrar isso. Que é uma coisa que a gente não faz em nenhum momento nessa faculdade. Alguém só vem e fala, não, vocês têm que estudar isso aqui porque isso aqui vai ser importante lá na frente. Onde? Como? Me dá um exemplo. O que a gente quer nesses 2 meses é dar exemplos didáticos de como isso vai ser. Ao mesmo tempo, ensinar e preparar vocês para o fato, claro, de que a gente não tem professores didáticos para dar aula 6 anos nessa faculdade. E, portanto, vocês vão ter que aprender a estudar sozinhos também, vão ter que encarar a aula ruim também, porque isso faz parte da universidade. Não é aqui, na USP, não é em qualquer outra universidade, não é só nesse país, é em qualquer lugar do mundo. Então, a ideia desses 2 meses é isso, é fazer, tentar fazer o melhor curso possível, para que eu mostre para esse aluno que a faculdade de medicina não é aquele balde de água fria que ele toma no primeiro ano, pelo contrário, eu quero que ele veja ao longo dos próximos 6 anos o que ele vai aprender. Às vezes, algumas coisas ele vai ser ensinado, outras coisas ele vai ter que aprender na marra. E é isso que a gente quer fazer nesses 2 primeiros meses. Então, eles vão ser escolhidos a dedo. Eles não vão ser os professores aleatórios. Tutoria acadêmica. A ideia da tutoria acadêmica é justamente essa. A gente estava fazendo uma conta e a ideia é que não dá para nenhum professor ter mais que 1 ou 2 alunos dentro dessa tutoria. Por quê? Porque tem que ser um processo, primeiro tem que ser um processo individual, para você poder justamente fazer isso, gerenciamento de tempo, fazer um apoio psicológico, você perceber o aluno. Se você faz isso em grupo, se você faz isso de uma forma muito esporádica, você não consegue ver o acompanhamento e pegar o problema. A questão psicológica é fundamental. Claramente o Grapal teve um momento em que ele funcionou e ele serviu aquele propósito. Hoje ele já não é mais, as nossas necessidades são outras, claramente. Ao mesmo tempo, toda a questão psicológica em geral relacionada ao estresse, mesmo que a gente diminua alguns desses fatores estressores, elas vão continuar acontecendo, elas são o nosso principal, dentro da faculdade de medicina, elas são o principal problema hoje. É mais do que qualquer outro problema individual que a gente possa ter. Às vezes mais do que o de gerenciamento de tempo até, e muitas vezes ligado ao gerenciamento de tempo. A gente está acostumado a funcionar de uma forma relativamente eficiente, de uma forma organizada, e de repente você começa a ter muitas atividades, você começa a se perder com esse tempo todo, isso te dá uma sensação de incapacidade de completar tudo, gera um ciclo vicioso e pronto. E a hora que você percebe, você já perdeu o timing de reajustar isso. Então, sim, a ideia da tutoria acadêmica é que ela contemple os diversos aspectos, por isso que eu disse, aspectos acadêmicos e aspectos psicológicos e sociais. E a grande questão ainda dessa tutoria acadêmica que a gente tem que discutir ainda em muito detalhe é como que ela vai ser feita, quer dizer, qual que é o processo de seleção, você vai ser atribuído a um tutor ou você tem um tempo e depois você escolhe um tutor, porque tem muitas coisas de perfil, desse tipo de coisa que a gente ainda está discutindo, vai ter uma discussão grande ainda com o CEDEM, com a própria Patrícia, para ver essa possibilidade. A questão da estrutura de grade é fundamental. A nossa ideia, na verdade, inclusive tentar, com essa integração, tentar trazer alguns dos conhecimentos básicos para cá, quer dizer, não a gente dá necessariamente, mas a gente dá aqui em conjunto com professores de lá. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso com tudo, a gente vai tentar fazer com o máximo que for possível, mas a gente tem uma questão geográfica importante. Mas dentro daquele segundo item de redução de carga horária, que é racionalização da grade, isso está previsto. Quer dizer, esse negócio de vem para cá de manhã e vai para a cidade universitária à tarde é um despautério, né? Não dá, não tem cabimento a gente ficar fazendo esse tipo de coisa.
Então, se tiver cidade universitária, vamos organizar que mesmo que sejam períodos de 2 horas, que isso seja lá. E que no dia da cidade universitária, por exemplo, a gente consiga organizar que, se tiver alguma outra atividade, que ela seja no HU, ou que ela seja minimamente racional, né? Porque, sim, a gente sabe, esse deslocamento é inócuo e o tempo que se perde com ele é muito grande. Se a gente está falando em tentar aproveitar ao máximo o tempo, não é só reduzir carga horária, não é só reorganizar a grade, é tentar aproveitar o tempo perdido, e trânsito é tempo perdido, né? O encaminhamento lógico, eu acho que essa é a grande sacada da integração e desses 2 primeiros meses. Quer dizer, a gente quer mostrar um pouco isso, e a ideia de usar aquela parte da medicina integrada é justamente tentar e começar a juntar as coisas e contextualizar as coisas. E daí a importância de a gente fazer isso em bloco, né? Porque mesmo que o professor da fisiologia, por exemplo, seja um fisiologista, não seja um médico, se isso está dentro de um bloco e os conceitos de fisiologia vão ser dados juntos com algum aspecto clínico contextualizado, mesmo que aquele indivíduo que está dando aquela aula teórica, ele não seja capaz de fazer essa ponte, alguém logo em seguida que vai contextualizar isso, vai fazer essa ponte. E aí sim a gente vai precisar de gente que encare esse processo. E a gente tem, eu acho que a gente tem gente aqui suficiente para isso. O que acontece com as turmas atuais e a questão de egressos? Bom, eu tenho uma coisa que eu sempre critico, que a gente fez várias mudanças. A gente teve o maior laboratório dessa faculdade de medicina nos anos 70, quando a gente fez 2 currículos, quando a gente aumentou de 90 para 180, e a gente fez um currículo experimental e um currículo tradicional. Esses currículos são unificados. E isso é o melhor laboratório de ensino médico que qualquer instituição poderia ter. 2 turmas, mais ou menos randomizadas, não era tão randomizado assim, mas mais ou menos randomizadas, que tinham 2 currículos diferentes. O que a gente avaliou nesses caras? Nada. A gente não fez avaliação disso. Em 90, eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade em 97, a turma que entrou em 98, um ano depois de mim, eu fui a última turma de um currículo, antes do currículo nuclear. Meu currículo não tinha optativas ainda. Minha iniciação científica a gente fazia no fim de semana, no almoço ou à noite. Ou matava a aula, que é tradicional. Quando não tem tempo, você cria o tempo, né? A gente está há 15 anos com o currículo nuclear. Que medidas de avaliação a gente fez para isso? Não fez. Porque isso é difícil mesmo, não é fácil. Mas uma das nossas ideias é sim acompanhar egresso. Porque a gente quer um currículo dinâmico. Eu acho que tem um currículo que a gente vai definir aqui, vai morrer aqui, vai ser aprovado, daqui 5 anos ele está velho, se a gente não conseguir torná-lo dinâmico. Então a questão é justamente ver, eu acho que a gente precisa ter um acompanhamento de egressos decente. O que é acompanhamento de egressos? Saber o que aconteceu com os nossos alunos que se formaram nesse currículo. Onde ele está trabalhando? O que ele está fazendo? Ele fez residência ou não fez? Ele fez pós-graduação? Ele não fez? O que ele está fazendo hoje? Que especialidade ele está fazendo? Em que nível de atenção ele está? A gente não sabe isso dos nossos egressos. A gente não sabe. Não é de hoje, nos últimos 50 anos, 60, a gente não sabe. Mas isso é uma coisa que tem que vir com o começo do currículo. Você não começa a fazer desde o começo, você não faz. Então, a nossa ideia é fazer isso. E a ideia é que esse currículo comece em 2016. Tá? Então é 104, né? Porque mesmo que a gente tenha tempo de aprovar ele agora, tem todo o trâmite na USP, tem toda uma questão de implementação, de ter estrutura física, que leva tempo. Então, a gente não quer botar os pés pelas mãos para isso, deve começar na turma 104. Agora, algumas coisas, como que ficam as turmas atuais? Isso é sempre um problema. Eu fui a última turma de um currículo e eu sempre falava isso. A gente sempre sofre, né? Porque eu queria entrar na faculdade 3 anos depois agora. Mas algumas coisas, isso não é certo, mas algumas coisas a gente já tem feito e muitas delas a gente vai acabar pilotando de alguma forma, dentro do possível, né? Então talvez algumas alterações de internato já caiam para as turmas que vão
de uma forma experimental. Algumas coisas de avaliação, vocês vão ver, certamente já vão ser pilotadas, principalmente as avaliações semestrais, que eu vou pegar e vou fazer uma ponte. Então, assim, a gente não vai ter grandes alterações, tá? Vou ser sincero, não vou prometer, não tem como a gente alterar a estrutura curricular no meio, porque isso gera uma dificuldade enorme do ponto de vista estrutural mesmo. As alterações elas têm que ser feitas desde o princípio. Uma ou outra que a gente fez para farmaco, que já é um experimento de quebrar aquela farmaco do terceiro ano em 4 anos de curso para deixar mais longitudinal, é um exemplo, mas é um exemplo específico que foi feito para a turma que está entrando agora, né? Que entrou agora. Então, algumas coisas vão entrar, mas não muitas. A maioria vai começar de novo a partir de 2016. Sobre as extensões, a nossa ideia é que as extensões são uma parte fundamental desse processo. Quer dizer, eu não vejo essa faculdade sem Liga, sem EMA, sem JUS, sem Bandeira, sem, enfim, uma série de extensões, a Med Júnior, uma série de extensões que ajudam, fazem parte desse Rhythm Curriculum. Mas o que a gente quer é trazer esse Rhythm Curriculum para a bola. Então, a ideia é que a gente possa valorizar essas atividades de uma forma estruturada, né? Então, uma liga que tem objetivos claros, olha, o aluno que entra nessa liga, ele aprende isso, isso e isso. Ele é avaliado dessa forma. Isso vai contar a ideia é que isso conte normalmente como uma optativa, né? E que esse processo seja feito de forma a aproveitar isso. Tem uma coisa que a gente não pode perder aqui, é a liga extensão, porque elas vão continuar sendo a alma da inserção da relação médico-paciente dos alunos, principalmente por causa da relação que existe entre alunos. É um momento em que você consegue ter uma relação que não é só professor-aluno, é uma relação entre alunos mais velhos e alunos mais jovens. Isso é muito saudável para o processo formativo como um todo. Avaliação dos professores e capacitação de professores. Isso é fundamental e é justamente por isso que é daí que vai vir a importância das avaliações semestrais. A questão da avaliação semestral, é óbvio que ela é importante para o aluno, é uma avaliação formativa. A ideia é que o aluno, dentro desse processo de aprendizado, saiba o que ele precisa estudar mais ou o que ele precisa estudar menos. Mas isso também para a comissão central é uma ferramenta muito importante de saber se uma determinada competência está sendo dada de forma adequada. Então, o que a gente pensa em termos de avaliação? Os cursos, o fato dessas provas serem feitas de forma independente, elas são uma avaliação para o próprio curso. Quer dizer, se o cara só deu... se o cara acha que a coisa mais importante da vida dele é a proteína G e a gente tem um índice, a gente vê que algumas competências que deveriam ser dadas ali o aluno não está correspondendo, os alunos em geral não estão correspondendo, porque a gente tem uma deficiência do curso e não do aluno, né? Ao mesmo tempo, a nossa estratégia é que a COC, que vai ficar responsável por esse processo, acompanhe alguns processos de curso. Então, é isso, assistir a aula é importante. A gente pensa em ter coordenadores em cada um desses módulos e desses blocos. Embora não sejam eles que vão dar todas as aulas, obviamente, a ideia é que esses coordenadores acompanhem de perto essas aulas. Não todas, mas que eles consigam olhar, ver o que está acontecendo, pensar na possibilidade de você substituir professores quando for importante. Mas aí vem uma coisa, não é substituir professor, porque o professor não necessariamente é didático. Porque, de novo, como eu falei, a gente não pode ter só aulas didáticas, não tem massa suficiente. O professor, mas é diferente entre o professor não ser didático e ele não cumprir os requisitos dos conteúdos e competências que ele tem que ensinar para aquela turma. Se ele não fizer isso, a gente vai ter que ter um processo de interferência para ou reciclagem ou capacitação. É óbvio que capacitação vai ser fundamental para isso, por quê? E para todo mundo. Porque ninguém está acostumado com o modelo. Para as atividades de integração, você senta, imagina você sentar numa discussão da obstetrícia, que nem aquela que eu mostrei ali, com um obstetra, alguém da bioética, para discutir uma situação na obstetrícia. É uma coisa nova. Todo mundo vai aprender. A gente vai aprender também como fazer isso.
né? É óbvio que a nossa ideia é dentro do... O CDEM tem um grupo que deve ser potencializado agora de capacitação, de formação de pessoal. Então a ideia é abrir a possibilidade para reciclagem, capacitação de professores, ter uma estrutura mínima para os professores tiverem interesse em inserção tecnológica, porque a gente vai precisar disso, não tem jeito, não dá para fugir, porque as pessoas podem continuar tentando fugir, mas não vai dar para fugir. Então, a ideia é ter o CDEM que deve ficar a cargo desse processo. E sobre as aulas, a questão depende. Eu acho que vai depender do momento, se você vai ter um professor que vai seguir mais o curso como um todo, ou se você vai ter pessoas que são pessoas de renome numa determinada área. Eu acho que a grande questão de qualquer processo, principalmente de um processo de reforma como esse, é atingir um equilíbrio. Do mesmo jeito que eu posso falar que eu posso dar aula de todas as patologias para a graduação. Posso. Porque, embora eu não seja um especialista em patologia hematológica, por exemplo, eu acho que eu tenho conhecimentos suficientes para ensinar a patologia, o que um aluno do terceiro ano tem que saber de patologia hematológica, ou de patologia renal, enfim. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente está, ao mesmo tempo em que a gente tem pessoas que podem acompanhar e falar de tudo, a gente está num centro altamente especializado, em que a gente tem cabeças que são realmente outstanding. A gente tem pessoas que são líderes nas suas áreas, que são grandes conhecedores de temas específicos. E é importante, eu acho que o exemplo de Toronto é muito bom nisso. Quem dá algumas aulas específicas para a graduação, as aulas de temas específicos são ultra especialistas na área, mas com uma diferença: eles têm os objetivos claros do que eles têm que ensinar. Então a questão não é quem vai dar aula, é o que vai ser dado na aula. Eu não vou ficar ensinando a técnica ultra revolucionária que eu inventei. Se eu quiser fazer isso, a gente vai provavelmente ter um espaço para isso. A gente vai ter uns open lectures que vão poder ser feitos como optativas para isso, em que um especialista vai falar das coisas de ponta da sua área. Mas para o aluno de graduação não é isso. Se o cara que é o descobridor da técnica tal de cirurgia torácica for lá dar aula de cirurgia torácica respeitando os objetivos que tem que ser dados de cirurgia torácica, a gente entende que essa aula vai ser até melhor dada. O indivíduo, a pessoa que entende mais de patologia hematológica, que for dar a aula de patologia hemato básica para o aluno do terceiro ano, vai dar uma aula melhor que a minha, em termos de coisa, se ele seguir os objetivos que são determinados. Tá? Então essa é a ideia. A gente deve ter um equilíbrio. Nem sempre você vai ter um cara dando tudo e nem sempre você vai ter só especialista. Então, respondi tudo, gente, ou faltou alguma coisa? Engajamento dos alunos. Eu respondi uma pergunta muito importante. Como que um aluno que não está engajado diretamente nesse processo pode ajudar? Pode ajudar muito. Na verdade, o que a gente vai fazer ao longo dos próximos, provavelmente no próximo mês, uma vez que a gente tem esse esqueleto pronto, a gente deve abrir uma consulta para toda a comunidade, dividida por grupos, inclusive para os alunos. E a ideia é que a gente tenha o máximo de feedback possível, sem nenhum preconceito de área, de especialidade versus generalidade, de básica versus clínica. A ideia é assim, a gente não vai fazer isso para caçar bruxa nenhuma. Na verdade, a nossa ideia de fazer isso é pegar o que de cada coisa que vocês passam, vocês sabem, é bom, o que é ruim, o que tem que melhorar, e dentro dessa estrutura que a gente está montando, o que pode ser mantido. É isso, tem coisas que a gente tem que pegar, a gente não vai rasgar o que a gente faz hoje e jogar fora, porque não faz nenhum sentido. O que é de bom é feito hoje? Vamos pegar o que de bom é feito hoje e vamos inserir isso nessa estrutura. Talvez não com a estrutura de disciplina, mas vamos garantir que aquilo seja contemplado. E aquilo que não é bom, vamos mudar, vamos tirar, vamos fazer diferente. E aí, a melhor participação que a gente tem é a participação de todo mundo, tanto dos professores como dos alunos, de todo mundo que está envolvido com isso.
Então, se tem um engajamento que eu acho que vai valer muito a pena e que eu estimularia todo mundo a participar, é esse. Assim, a hora que isso for solto para as opiniões e feedback, é que venha muita coisa. Muita, mas muita mesmo. Até aquilo que parece banal. Falar, não, mas isso aqui todo mundo já pensou. Não interessa que todo mundo já pensou. Pode ser que todo mundo tenha pensado, mas ninguém se atido a isso porque tinha 500 outras coisas para ver, né? Por mais que a gente esteja trabalhando e gastando horas pensando nisso, coisas vão escapar. E quanto mais gente a gente tiver apontando coisas para a gente, vai fazer com que essas coisas não escapem. Então acho que é esse o engajamento que a gente espera de todo mundo nesse processo. Tá. Ok? Pessoal, agradeço a sua presença. Hoje, 6h30, tem uma reunião inicial do grupo de trabalho da reforma. Quem quiser, puder vir, vai ser lá embaixo no CAOC. Quinta-feira tem uma conversa com o Pepino para falar sobre desenvolvimento sociais de saúde. Ele até fez uma frase de brincadeira lá que é assim: não tenha ódio a coisas acima da bomba de sódio. Quinta-feira que vem o Gusso vem bater papo com a gente em relação à turma... O que foi? Em relação à turma 99, com a proposta inicial de aquele sempre famoso o estágio na atenção primária na turma 99. Assim. É uma conversa que vai e volta, parece que a comissão de graduação